No capítulo 32 de Deuteronômio, é lá no finalzinho, nós vamos completar capítulo 32, versos 48 a 52. Peço a sua gentileza. O último dia da vida de Moisés. Moisés vê o Monte Nebo, a terra de Canaã. Então, mais tarde nós vamos falar mais à frente. Verso 48 eu vou ler. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que os filhos de Israel dou por possessão. E verso 50 ele diz: e morrerás no monte a qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor e se recolheu ao seu povo. Porquanto aqui está a razão da morte, porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Gades, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. E ele aqui diz a sentença: pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrará nela, na terra que eu dou aos filhos de Israel. Oremos. Nosso Deus e Pai, abençoa-nos e nos introduz na Tua Palavra, que o nosso coração e a nossa mente possa estar ocupada neste momento com este assunto, porque este assunto também fala sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro. Abençoa, portanto, o que nós vamos falar e comentar com os irmãos, que isto não seja enfadonho, mas seja até momento de uma despertar da nossa própria vida, que às vezes vivemos sem perceber que os dias estão se passando. Dá-nos a graça para transmitir esta pequena palavra, no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Algo que deve nos apaixonar é a fidelidade. Coisa fantástica. É a fidelidade de Deus, que vem conduzindo a sua aliança de maneira tão profunda, e tudo que prometeu a Abraão, nós vamos ver que Josué mais tarde vai assumir e vai entregar as terras para que os filhos de Israel possam herdar. Então, o que nos deve apaixonar, eu volto a insistir, é a fidelidade de Deus. Ouça o que eu vou te dizer: você está servindo a um Deus fiel, mas ao mesmo tempo um Deus que não vai deixar barato se nós infringirmos as suas leis. Então a vida cristã, ela exige de mim e de você lealdade tal como Deus é leal, firmeza como Deus é firme nas suas promessas. Então eu, ao ler esses assuntos, eu tenho lido, eu tenho procurado meditar sobre isto, e uma das coisas realmente que eu estou muito apaixonado é o tratamento que Deus dá à sua própria palavra, de cumprir integralmente tudo que prometeu, porque senão ele não seria um Deus digno de crédito, se ele não cumprir a sua palavra. Então isso é importante a gente colocar.
dentro do nosso coração. Como Deus tratou a Moisés e também com ele usou todo Moisés no seu tempo falando, mas como Deus honrou. Vai para o capítulo 34 e vamos ler todo o capítulo 34. Peço a sua gentileza, a sua atenção e também a sua paciência. Porque para mim seria muito mais fácil pregar uma mensagem, eu prego em qualquer texto que você me der, eu sei fazer. Sei pular, sei dar glória a Deus, pular, gritar. Mas a pergunta é, que efeito isto vai ter? Porque nós não podemos viver só disso, nós temos que ter uma capacidade mais forte de ouvir. Eu prego até naquela página em branco da Bíblia, se você me der, eu sei pregar sobre aquela página em branco e dizer por que ela está em branco. Mas isso é uma maneira, será que vai alcançar? Então nosso assunto aqui não é uma pregação, é trazer a cada um de vocês a um entendimento. Presta atenção no capítulo 34, que fala sobre a morte de Moisés. Eu sei que ninguém gosta de falar em morte. E tem gente, quando a gente fala em morte, fica até fazendo sinal da cruz. Porque tem medo de morrer. Crente não tem medo de morrer, porque eu sei para onde eu vou. Eu não tenho problema com isso. Eu só vou mudar de lugar. E lá não vou pagar conta de luz, nem telefone, nem de internet, nada. A morte de Moisés. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhes mostrou toda a terra de Gileade até Dan. Que coisa fantástica, Deus levando seu amigo para lá. E também todo Naftali, a terra de Efraim, de Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental. E o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhes o Senhor: esta é a terra que sob juramento eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: tua descendência darei eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irá para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E este o sepultou no vale da terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não lhes escureceram os olhos, nem se abateu o vigor. É isso que eu quero para a minha vida. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias na campina de Moabe. Então se cumpriram os dias do plano de luto de Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito e de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhes deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Que coisa fantástica no verso 10. Nunca mais se levantou em Israel um profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais, maravilhas, que por mando do Senhor fez nas terras do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras da sua poderosa mão, e ao grande terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Então nós estamos aqui falando da vida de um estadista, de um homem que disse que não podia fazer nada porque não sabia falar. Humildade da parte dele, né?
E Deus falou com ele assim: você vai levar com você uma pessoa que vai abrir a boca no seu lugar. Se você não souber falar, ele fala. Será o seu companheiro para estar junto de você. Então nós estamos falando aqui de um homem que preparou este grupo que vai herdar a terra prometida, mas que nós vamos falar. Eles, ao chegarem, tinham famílias, estavam organizados com todas as leis. Então nós estamos falando de um grande estadista que dá sentido a toda a Bíblia, para que nós possamos hoje viver o que nós estamos vivendo. Portanto, Deus tratou a Moisés e disse: eu farei com ele face a face. E não existiu em Israel, nem já. Moisés fez uma despedida tão linda, mesmo sabendo da sua morte, ele cumpriu a sua missão, profetizando a sua bênção sobre as tribos. Isso para mim me surpreendeu. Quando você sabe, ele sabia que ia morrer, mas ele não deixou de fazer o que tinha que fazer. Irmãos, isso é motivo de nós realmente parar para pensar. Às vezes a pessoa está trabalhando numa firma e ele sabe que vai mandar embora, ele fica: eu não vou mandar embora mesmo, não liga para nada, não é isso? Olha o perfil deste homem aí. Ele fez até o final, mesmo sabendo que iria morrer, ele não deixou a sua missão. Por quê? Porque a sua missão era mais importante. Então vamos descobrir o que ele fez aqui com este pessoal. Vamos, capítulo 33. Espero que você não se canse. Eu estou insistindo muito nisso, irmãos. Você tem na sua mão um documento fantástico. Você tem um documento aí fantástico, que e a pessoa: não, mas o Velho Testamento, não sei o quê. Você não vai entender nada do Novo Testamento se você não souber o Velho, porque o Velho é que dá os sapatos para o Novo, o Velho é que dá a calçada para chegar ao Novo. Então há pessoas que dizem: mas o Velho Testamento, não sei o quê, hoje eu estou na graça. Isso, entre aspas, isso aí é uma falácia, não é assim que funciona. Tudo tem que ser dentro desse período. Olha o que ele fez aqui. Não vou ler todo o capítulo, só para você saber que antes de morrer, ele chama a turma, reúne e diz assim, no capítulo 33, pode ser a partir do verso 6. Ele começou com o mais velho da tribo, Rubem. Então veja o que ele proferiu: viva Rubem e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze no teu povo com as tuas mãos, peleja por ele, sê tu a ajuda contra os seus inimigos. De Levi, ele disse: dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem teu fidedigno, que tu provastes em Massá, com quem concedeste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e não conheceu os seus irmãos, e não estimou os seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. E ele continua: ensinou a terra o juízo a Jacó e a sua lei a Israel, ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa, ó seu poder, abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das tuas mãos nos lombos. Verso 12, de Benjamim, disse: o amado do Senhor habitará seguro, com ele todo dia o Senhor o protegerá. Isso é fantástico, irmãos. Você vê,
de José, porque José também tinha os seus filhos que foram herdar a tribo. Bendito do Senhor seja a sua terra, com o que de mais excelente dos céus, e o orvalho e das profundezas, com que os mais excelentes, daquilo que o sol amadurece, daquilo que as amesses o produzem. E aqui ele vai até esse ponto, ele vai com todos eles até o final, proferindo a sua bênção para todos que iriam possuir a terra. Olhe para mim, se você quiser em casa, você pode fazer isso com mais devagar. Então você descobre que a promessa era habitar as 12 tribos em uma terra que estava sendo preparada. Então, e quando você vê a palavra Israel, que ele vai proferir no final dessa coisa, Israel, do capítulo 33, ele fala sobre isso aqui. Ainda capítulo 33, 29. Leia comigo, por favor. 33, 29, leia. Leia alto. Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, povo santo. Espada que assim os teus inimigos te terão sujeito, e tu pisarás os seus altos. Quando você vê esta palavra Israel, ele está proferindo a palavra referente a Jacó. Então Jacó não será o seu nome, mas sim Israel. E é o que dá sentido às tribos que foram habitar nas regiões. Nós vamos falar, porque só Josué mais tarde, nós vamos depois ver Josué que vai dar posse a cada um deles, dizendo: esta parte aqui é sua, esta parte é sua, você vai fazer isso e aquilo. Deus é um Deus organizado. Portanto, aqui nós temos o primeiro princípio. No capítulo 12 de Gênesis, dá uma olhada direitinho para o irmão, vê se ele não está com os olhos de cochilando. Disfarçadamente, hein? Se eu conseguir deixar pelo menos uma semente no seu coração, eu já me dou por feliz. Me dou por feliz. Gênesis 12, verso 7. Porque aqui está escrito: apareceu o Senhor a Abraão e lhes disse: darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhes aparecera. Por quê? Porque ele disse: sai da tua terra e vai. E ele então deu para Abraão, já aqui o que vai estar acontecendo lá na frente, ele deu para Abraão dizendo que esta terra será habitada por vocês. Eles vão para o Egito, ficaram prisioneiros ali um tempo enorme, formou umas gerações, mas eles depois voltam à sua terra. Por quê? Porque havia promessa. Havia promessa de Deus, e Deus é um Deus que cumpre com as suas promessas. Ele não é o homem que não cumpre com as suas palavras, etc. Ele é Senhor que faz todas as coisas. Portanto, a terra prometida por Deus para os filhos de Israel, promessas de Deus, será cumprida com Josué. Quando o Senhor chamou a Moisés ao monte Nebo, o Senhor cumpriu a sua palavra que tinha dito em Números, vê lá, capítulo 20. Volte atrás. Números, capítulo 20. Isso, eu espero que você esteja com a sua Bíblia bem legal. No capítulo 20, versos 2 a 13. 2 a 13, vamos lá. Não havia água para o povo
Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos morrido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que nos trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para que morrêssemos ali, nós os nossos animais? Uma reclamação que o povo estava fazendo, porque o que Deus queria era prepará-los. Verso 5: por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figo, nem de vide, nem de romã, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, o cajado, ajunta o povo, tu e Arão e o teu irmão diante dele, falai, ouça bem a palavra, falai a rocha e dará a sua água, assim lhes tirarei a água da rocha e darei a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhes tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. O povo estava sedento, o povo estava com sede, o povo queria água, queria comida. Mas aqui está, verso 10: Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e lhes disse: ouvi agora, rebelde, porventura faremos sair água desta rocha para vós? Moisés estava muito raivoso. E Moisés levantou a mão e feriu a rocha. Ele não tinha que fazer isso, ele tinha que dizer: rocha, sai água. E aqui vamos ver, aqui, só para você entender como Deus age. Moisés reuniu o povo diante da rocha e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e Deus fiel, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E agora nós temos o problema. No verso 12, o que aconteceu? Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que eu lhe dei. Olha, ouça bem o que eu vou dizer a você. Você descobre aqui como Deus vai trazer. Por que Moisés então foi morrer? Porque ele feriu aquilo que Deus tinha dito para não fazer. Então você vai descobrir que a sua punição foi, mesmo Deus agindo, mesmo Deus fazendo, que não tinha homem igual que falasse face a face, mas Deus não aliviou. Ouça bem o que eu vou dizer aqui. A nossa rebeldia contra Deus tem um preço a pagar depois. Não tem nada pior do que rebeldia. O que é uma rebeldia? Insurgir contra os princípios de Deus. E quando a pessoa insurge contra os princípios, ela vai ter um preço a pagar. Ela vai sofrer as consequências. Não porque Deus seja ruim, mas porque a própria pessoa se rebelou contra o próprio Senhor. Então isto aqui está me chamando muito a atenção, para que a gente possa entender. Então o Senhor chamou Moisés, e o Senhor cumpriu a sua palavra, que tinha dito que ele não entraria. Então Deus é um Deus que cumpre a sua palavra, tanto para um lado como para o outro. E as pessoas pensam: não, Deus é um abençoador, porque Deus não... diga para quem está ao seu lado: Deus não é Papai Noel.
Papai Noel que tem lá, só dando presente. Joga para rebelde, para qualquer um, vai jogando, né? Diga para quem está ao seu lado mais uma vez: Deus não é Silvio Santo. Quer dinheiro? E às vezes nós queremos pensar que Deus é assim. Queremos pensar que Deus é aquela pessoa que não está nem aí. Ele está te vendo. Não só está te vendo, Ele sabe que você está pensando. Ele sabe que está dentro da cuca. Porque Deus tem a onisciência. O diabo não tem. E esta é a raiva do diabo. Porque o diabo não sabe o que você pensa. Ele não tem a onisciência. A onisciência só o Senhor tem. Moisés chama o povo e diz: eu vou expiar o meu pecado. Irmão, isso é triste. Moisés reúne o povo e diz: olha, gente, tenho que falar com vocês uma coisa. Eu agora vou expiar o meu pecado. Eu serei punido pelo mal que fiz. Irmãos, isso tem que ter muita coragem de ele chegar a essa conclusão, dizer para o povo o qual ele tinha trazido, conduzido, dando palavra, orientando. Ele agora chega diante da congregação e diz para eles: eu agora vou pagar o preço da minha rebeldia. Eu vou pagar o preço de não ouvir o que Deus falou. Porque Deus não tinha mandado ele bater na rocha. Ele diz: você fala. E qual foi o crime que ele cometeu? Ele não permitiu o povo glorificar a Deus. Porque se ele tivesse feito, o povo ia glorificar a Deus por aquilo que tinha acontecido na rocha. E aí foi a penalidade dele, não glorificar, não santificar, porque ele podia ter dito para o povo, e não sei como é que ele tratava, fala: gente, é melhor, olha, eu sei que vocês estão com sede, eu sei que vocês estão cansados de andar, mas eu quero dizer uma coisa a vocês: o nosso Deus é tremendo. Você está com sede, tá? Então vamos andar, vamos chegar até aqui que Deus vai. E ele podia falar: rocha, segundo a ordem do Senhor Deus, tira a água para o pessoal. E a água jorrava, e Deus seria glorificado. Mas ele não fez. Por outro lado, Deus sabia que o povo estava com sede, e ele deu água. Ele deu água. Então o inocente não ia pagar. Quem pagou foi o pecador. Portanto, é assim que funciona as coisas de Deus. Este grande homem abençoa, profetiza sobre o futuro que nós já lemos. Ele profetiza sobre cada tribo: você vai ser assim, a sua casa vai ser assim, o seu povo será esse, você vai ser um homem bênção, Deus vai te proteger, Deus vai cuidar, Deus vai agir com você. Este é o sentido desta palavra. Caros irmãos, eu vou deixar uma palavra com vocês para completar. Verdades em ação. O livro de Deuteronômio, ele diz o seguinte: deixe a vida do Espírito produzir obras vivas de fé dentro de você. Este livro de Deuteronômio é um livro que nos impulsiona a fé, a crer, a esperar. Todo esse livro fala isso. Não está escrito isso aí, eu estou dizendo para você. Ouça aqui a minha palavra para vocês hoje. Caros irmãos, eu aconselho a cada um de vocês: Deus não te salvou para deixar abandonado. Espírito Santo, não ouviram bem? Deus não nos salvou para deixar abandonados, esquecidos.
Quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você entra debaixo de uma proteção. E ao contrário se você não aceitar, você está fora da proteção. É por isso que eu queria deixar com você esta palavra. Ele vai cuidar de todos nós até nos levar para a glória. Seja fiel ao que o Senhor pede e manda, irmãos. Seja fiel. Tem um preço. Seja fiel. Não abandone o Senhor. Ainda que você receba ofertas melhores, que eu duvido, seja fiel. Tem dia que você tem que baixar a cabeça. Tem dia que você tem que falar só pela fé, só pela graça. No seu trabalho, dentro da sua casa, na família, com seus filhos. Tem dia que você tem que dizer assim: hoje só pela fé, hoje é só pela graça. Porque o que Deus te oferece é a sua graça. Ele oferece a sua presença no seu andar, no seu caminhar. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, fique com esta palavra no seu coração, tá bom? Deus é Deus. Eu termino dizendo: assim como os filhos de Israel ou de Jacó entraram na terra prometida, ouça bem, nós vamos possuir a nossa herança, a vida eterna em Cristo Jesus. Se você crê nisso, dê um forte aplauso a Jesus. Essa é a nossa herança, vida eterna. Essa é a herança. Não importa se você vai viver 70, 80, 90, não importa. Idade nessa altura não conta. O importante é que você, ao sair desta vida, você estará entrando na sua herança eterna, que o Senhor foi preparar para cada um de nós, segundo João registrou. Eu vou preparar o lugar, e quando eu preparar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Por quê? Porque onde eu estou, vocês também estarão comigo por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, é com muita tristeza que a gente chega ao final, tristeza num sentido de ver um grande homem, um excelente, um homem brilhante, um homem espetacular, mas igualzinho a mim e a você, que está sujeito a cometer falhas. Mas lembrete é que Deus não terá por inocente. Ele vai expiar o pecado de cada um. Ele vai dizer: você fez isso, o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos dê graça para caminhar no dia a dia. Então, o próximo cenário, um servente, Josué, engraxava as sandálias de Moisés. Josué carregava a pasta de Moisés. Sim, Senhor, e agora? Moisés fazia, esperava. Mas ele agora é chamado. Tudo que você aprendeu com Moisés, menos uma coisa, você vai praticar. Conduz o meu rebanho. Moisés orou por ele, impôs a mão, deu autoridade, e você vai ouvir a autoridade que ele teve na regência. Você vai atravessar o Jordão, e ele fez isto. Mas agora nós estamos falando de uma multidão de pessoas, porque cada tribo tinha 30 e tantas mil pessoas já. Que Deus te abençoe, que você tenha paciência
de poder estar sempre ouvindo o que nós estamos falando aqui e tendo no coração o desejo: Senhor, eu vou andar mais perto do Senhor. Eu queria convidar os irmãos para cantarmos uma canção. Eu vou ter 10 minutos de atraso só.